filogenômica, ela acaba sendo um termo um pouquinho mais recente do que a filogenia. Tem diferença, viu, gente? Na filogenômica, a gente faz estudos utilizando os grandes conjuntos de dados de sequência de genes alinhados do genoma, tá? Na filogenia, eu uso um genezinho ali e tal. Na filogenômica, não. Eu uso vários genes, tá? E para isso eu preciso alinhá-los para fazer a minha análise. Para entender a filogenômica, a gente entra em uma parte que ela vem sendo usada normalmente com muito erro, que é a definição de homologia e similaridade. Homologia, ela é uma relação qualitativa, gente. Não existe porcentagem de homologia, tá? Ou o gene é homólogo ou ele não é, tá? A homologia, ela é a relação de ancestralidade entre dois ou mais elementos. Isso quer dizer que dois organismos vêm do mesmo ancestral. Eles são homólogos. Se não vêm, não são homólogos. E similaridade é o grau de proximidade entre duas ou mais sequências moleculares. A similaridade, ela é dada por porcentagem. Eu posso ser 100% similar ou 0% similar, tá? Então, ela é relação quantitativa. Sequências ou estruturas similares podem ou não ser homólogas, tá? Eu posso ter uma sequência que é similar, que veio de um mesmo ancestral. Ou eu posso ter uma sequência que não é similar e também não veio de um mesmo ancestral. Porém, eu posso ter também sequências que não têm um nível de similaridade tão grande assim, que vieram de um mesmo ancestral lá atrás, mas elas já vieram divergindo há muito tempo, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos usar esses termos errôneos como o pessoal, eu vejo, às vezes vem sendo usado, usando a homologia como se fosse quantitativo, e não é não. Para eu estudar essas análises filogenômicas, eu tenho que ver, dentro da homologia, né, eu tenho que avaliar quais são as sequências homólogas que eu tenho. Dentro da homologia, eu tenho dois termos que são, na verdade eu tenho mais termos, mas o que eu trouxe hoje são os parálogos e os ortólogos. Isso também normalmente causa confusão, tá, gente? Eu já me confundi várias vezes nesses termos, mas é assim mesmo. Parálogos são genes que se divergiram entre si após um evento de duplicação gênica. Dentro de um mesmo organismo, dentro de uma mesma espécie, eu tinha aqui o gene 1, esse gene 1, por algum motivo, duplicou, tá? Então eu tenho duas cópias desse mesmo gene num mesmo genoma. Eles podem trabalhar na mesma função, mas normalmente eles se divergem, tá? Nos ortólogos eu tenho genes que se divergiram entre si após um evento de especiação. Tem muito biólogo aqui? Tem? Isso aí vocês sabem mais do que eu. Na especiação eu tenho a criação de duas espécies diferentes e a gente vê que esses genes, depois desse processo, né, de especiação, eles divergiram entre duas espécies, foi cada um para uma espécie diferente. Um exemplo disso, né, são os genes de hemoglobina, né, no qual a gente tem na hemoglobina alfa e beta, elas são parálogos. Por quê? Elas, dentro de uma mesma espécie, elas sofreram uma duplicação gênica, tá? Já a gente tem ortólogos, por exemplo, a hemoglobina alfa, ela está presente tanto no sapo quanto no pato. E a gente sabe, obviamente, visivelmente, que são espécies diferentes, tá? O mesmo acontece com a hemoglobina beta. Está presente nas duas, nas duas espécies diferentes. Sendo que o gene ancestral dessa globina está aqui embaixo, eles têm um ancestral comum. Tá? Para eu identificar as potenciais sequências homólogas, depois que eu identifiquei essas potenciais sequências, eu preciso fazer o alinhamento dessas sequências. O que seria o alinhamento?
eu ordenar essas sequências nucleotídeo a nucleotídeo a fim de avaliar o que é similar, o que não é entre essas sequências, tá? Para isso eu tenho, por exemplo, o alinhamento par a par, que consiste no seguinte: eu posso alinhar um genoma com outro, seria um alinhamento entre dois genomas, tá? E eu tenho um alinhamento múltiplos de sequências, no qual eu alinho um genoma com diversos outros, tá bom? Isso aí, gente, no BLAST eu consigo fazer tanto um contra o outro, tá? Eu consigo fazer um genoma contra o outro, ou eu consigo fazer o alinhamento múltiplo, que é de um genoma contra vários, tá? Lá eu consigo fazer duas sequências próprias, uma contra a outra, para avaliar similaridade, identidade entre uma e outra, etc. Esse aqui é um exemplo de alinhamento múltiplo de sequências do Clustal, tá? Esse aqui é do Clustal X. Hoje em dia a gente tem já o Clustal Ômega, que ele é uma versão mais nova, mais acurado do Clustal, e é legal vocês tentarem dar uma olhada para quem tem interesse. Eu tenho também versões novas do Mega, que já constrói a árvore filogenômica, que já vem com o Clustal incluído nele. Então você não vai ter problema para baixar dois programas diferentes, não. Já vem em combo para vocês aí. A gente tem que observar aqui, no alinhamento do Clustal, onde eu tenho asteriscos, quer dizer que a minha sequência ela está alinhada e todos os organismos possuem o mesmo aminoácido daquela região, tá? Quando eu tenho um ponto ou dois pontos, quer dizer que essa sequência possui algumas divergências, elas são similares, tá? E quando eu não tenho nada, quer dizer que está diferente demais ali, naquela região ali. Isso aí é legal para vocês olharem em questão de mutação, tá? E como aqui a gente está avaliando aminoácido, então vai ficar mais divergente ainda por causa do código degenerado, né? Que na terceira base ele pode modificar, mas às vezes não muda o aminoácido, ou a gente pode ter substituição e etc. E aqui a gente está olhando aminoácido, vocês podem fazer por nucleotídeo também. Tem essa opção. Dentro desse alinhamento de sequências, a gente tem o alinhamento global ou local, tá? No alinhamento global, a gente tem nucleotídeos ou aminoácidos de todas as sequências são alinhados uns aos outros na extensão completa da sequência de maior comprimento. Ou seja, eu pego minha sequência inteirinha e tento fazer um alinhamento ali, nessa sequência, tá? E eu tenho também o alinhamento local, no qual somente regiões apresentando maior identidade, elas são alinhadas. O BLAST, ele faz esse alinhamento local, né? Que ele já é a sigla de alinhamento local, o nome já diz. Nesse alinhamento, o grau de identidade entre as sequências é diretamente proporcional à extensão do alinhamento local. Quanto maior a identidade dessas sequências, maior vai ser meu alinhamento. Normalmente, o alinhamento local ele é aplicável na região de trechos altamente conservados entre genomas, tá? Um exemplo dessa aplicabilidade. Como genes que são totalmente conservados, ou proteínas, no caso você quiser avaliar aminoácidos, tá bom?